todos ouvintes, né, que através desse aparelho de som vão ouvir algo de Deus nessa noite. Entenda uma coisa, nós estamos aqui para trazer algo nosso, estamos aqui para trazer algo de Deus para as pessoas, por meio da minha fé e por meio da fé da sua pessoa que se encontra aqui diante da palavra de Deus. Eu sou um ser humano igual a você, necessito muito do Pai, né? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo, preciso muito, eu tenho essa consciência que preciso muito dele. Isso é o motivo de eu estar aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus até você ouvinte, você que não decidiu chegar até aqui, né? Você que não tem, como eu posso dizer, essa disposição, porque é preciso disposição. A Bíblia ensina que nós temos que se dispor. Jesus se dispôs. A Bíblia diz que ele mostra que ele deixou toda a sua riqueza celestial, toda a sua glória com o Pai para vir a essa terra, para vir a esse mundo, trazer algo de Deus para as pessoas. Jesus, ele trouxe, como Filho de Deus, ele trouxe algo de Deus. Ele se tornou o menor dos seres humanos nessa terra. Mas como Filho de Deus, ele se tornou menor, sim. Ele levou uma cruz, ele levou uma coroa de espinho, ele levou chicotada. Tudo isso por causa da verdade. Tudo isso por causa da palavra do Pai, a palavra de Deus. Jesus trouxe algo de Deus. Nós temos que entender essa grande verdade. Então, nessa noite, me encontro aqui, como eu já frisei, para trazer algo de Deus para cada um de nós. Então, hoje, eu começo fazendo uma pergunta para você. O que é que você quer de Deus, de Jesus, do Espírito Santo? O que é que você quer? Ele tem o milagre para você. Ele tem aquilo que o dinheiro não pode comprar, pagar. Você quer dinheiro? Trabalhe. Você conquista. Entendeu? Você conquista. Mas ele tem aquilo que o seu dinheiro não pode, ou, na verdade, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Que é a salvação, o milagre. Deus, ele é o Deus dos milagres. Ele tem o milagre. Então, nessa noite a pergunta é essa: o que é que você quer? O que é que você quer? Deu para entender? O que é que você quer? Essa pergunta Jesus fez para um cego que estava à beira do caminho de Jericó. Ele vivia, sabe de quê? De esmola. Veja a vida daquele homem. Vamos entender o que é que Deus, Jesus, traz para a nossa vida. Vivia à beira do caminho, pedindo esmola. Dá para entender como era a vida do homem? Pedindo esmola. Por quê? Era cego. Ele não podia trabalhar. Ele não podia, né, fazer aquilo que você pode com a sua visão. Você pode fazer. Ele não podia. E ele se encontrava naquela situação por muito tempo. E a palavra revela que um dia diferente para aquele homem. Obrigado, Pai. Um dia diferente para aquele homem. Ele estava sempre fora da cidade chamada Jericó, pedindo esmola. Mas aquele dia foi um dia extraordinário, impactante para ele. Porque Jesus ia passando ali. Jesus estava ali naquele lugar.
que se encontrava o cego. O nome dele era Bartimeu. E a Bíblia diz que quando ele ouviu falar que era Jesus, veja só, nós temos que entender, a Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com entendimento. Veja só, quando você quer algo de Deus, como se manifesta a sua pessoa, pode se manifestar você. Ele era cego, vivia de esmola, mas ele, quando ouve falar de Jesus, ele não quer mais ser mais aquele homem cego. Por quê? Porque ele acreditou. Olha o poder da crença, o poder da fé para mudar a sua história, mudar a sua vida. Ele acreditou que Jesus podia abrir os seus olhos. Um milagre. Como eu frisei no início, um milagre. Deus, ele faz aquilo que o dinheiro não pode comprar. Pagar para você. Ele faz algo muito mais. Quantas pessoas que têm dinheiro, mas não têm paz dentro de si, não tem felicidade, compra tudo com o seu dinheiro, né? Compra aviões, mansões, mas dentro de si há uma tristeza imensa, dentro de si uma tristeza que só ele ou ela sente. Nós damos testemunho disso. Então, aquele homem, ele desejava ardentemente enxergar. E quem podia fazer isso, ele conscientemente, ele sabia que era Jesus que podia fazer. E a Bíblia diz que quando ele grita, sabe o que acontece? As pessoas mandam ele se calar. A multidão mandou ele se calar. A multidão manda ele se calar porque a multidão tem uma visão. Veja que visão diferente. A visão da multidão é diferente da visão da fé. No meio da multidão, tanta gente, mas tinha apenas um homem que tinha uma visão diferente, porque ele tinha o quê? Fé. Ou seja, ele tinha o quê? Uma certeza. Ele tinha o quê? Uma fé inabalável. E ele grita, e a multidão diz: te cala, rapaz, está incomodando o mestre. Te cala, te cala. E ele insistia a clamar. Por que ele queria clamar? Entenda, ele queria era ver. Ele queria sair daquela situação, daquela vida que ele se encontrava por muitos anos preso. Hoje eu te apresento um Jesus que te liberta. Hoje eu te apresento um Jesus que te faz livre. Mas você pode estar se perguntando, eu já sou livre. Lá em João capítulo 8, versículo 32, os filhos de Abraão, os seguidores de Abraão também falaram isso. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele disse: nós já somos livres, somos filhos de Abraão, temos Abraão como nosso pai, Abraão. Jesus estava falando de uma liberdade, que por meio da sua palavra você se torna livre. No caso desse homem, ele estava preso na cegueira. Ele estava preso numa cegueira. Ele era cego, ouvinte. Ele era cego, ele tinha uma vida presa naquela situação tão difícil, o qual ele durante tantos anos vivia, mas naquele dia ele acordou para uma mudança de vida, uma mudança de viver, ou seja, não ser mais cego, não ser mais aquele homem para ficar à beira do caminho, esperando a ajuda das pessoas que ali passavam. Deu para entender a personalidade dele? A existência dele querendo, a multidão mandando ele se calar, querendo atrapalhar a fé dele, querendo impedir dele receber o milagre, porque só ele tinha fé de receber o milagre. Enquanto isso, a multidão criticava, dizia: o mestre não vai te atender. Olha que visão pobril, olha que visão pequena. O mestre não vai te atender, porque ele não tinha aparência, não tinha valor, ele não tinha nada a oferecer aos olhos da multidão, mas ele tinha algo que a multidão não entendia, não enxergava, que era fé. E a multidão continuava, mas Jesus chegou pertinho e disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. A pergunta que eu faço nessa noite para você que me ouve: o que é que você quer? Quando eu quis mudar de vida, quando eu quis vencer, eu venci. Eu venci. Venci as noitadas. Venci os prazeres que me prendia noite por pernoite. Eu venci porque eu queria. Eu não queria mais viver aquela vida. Eu não queria viver mais preso. O cego não queria viver mais cego.
A palavra mostra também uma mulher 30 a 18 anos que andava curvada, 18 anos presa. Jesus encontrou ela há 18 anos presa. Ela era presa, um espírito, a Bíblia diz que um espírito estava sobre ela, ela andava curvada. Ela andava 18 anos a 18 dias, 18 meses. Ela andava curvada e ela estava, sabe aonde? Na sinagoga, quer dizer, simbolicamente, ela estava na igreja, mas ela era uma mulher que andava curvada. Diga que situação, você anda aprumada, mas ela andava curvada, 18 anos. E quando Jesus chegou onde ela estava, na sinagoga, o que representa a sinagoga? Lugar que ora, lugar que adora, lugar que cultua, lugar que tem um louvor. O louvor não é só um cântico, o louvor é a sua vida diante de Deus. O louvor é a sua forma de viver diante de Deus. E ali se encontrava ela, no templo, na sinagoga, mas curvada, 18 anos. Jesus olhou para ela e disse: olha, filha de Abraão, o inimigo te manteve presa por 18 anos, seja livre. Deu para entender? Ela ficou aprumada, ó. Aquela mulher que saía da sua casa durante 18 anos curvada, naquele dia ela volta para casa andando, aprumadinha. Que milagre! Jesus, ele tem para você aquilo que o dinheiro não tem para te dar. O dinheiro compra tudo. Que bom, né? Você precisa, eu preciso. Nós precisamos. Tem que estudar para ter ele. Tem que ser inteligente para ter ele. Tem que trabalhar, ralar, acordar de madrugada. Às vezes eu viajo, passo 2 noites viajando. Para lá, um dia e uma noite. Para algumas cidades. Porque eu preciso. E para ter, nós temos que trabalhar. Viajando, correndo risco. Enquanto eu estou dormindo, o motorista está lá, acordado. Eu digo: Senhor, guarda ele. Não só eu, com os demais que viajam conosco. Aguarda, porque estamos correndo risco de vida, não é isso? Quantas das vezes nós não insistimos num canal de televisão, num dessas emissoras aí famosas, um ônibus capotou, morreu não sei quantas pessoas, eu estou lá: Senhor, me guarda, me leva em paz, me traz em paz, porque eu preciso de mudança de vida. Cheguei agora há pouco, vim para cá para apresentar algo de Deus. Se fosse apresentar eu, não estaria aqui. Mas apresentar algo de Deus, porque eu sei que aquilo que é de Deus é a palavra dele, é muito fruto, vai gerar fé, vai gerar esperança. E nessa noite, lembra, o que é que você quer de Deus? O cego queria ver, a mulher queria o quê? Ela queria um milagre, sim. Mas durante 18 anos ela estava presa, e naquele dia Jesus disse: seja livre, e ela foi livre, chegou em casa curada, livre, sem estar mais, curvada. Curvada é assim, uma pessoa talvez fosse jovem, mas curvada. Então, nessa noite, entenda o que você quer. Deus tem para você. Deus tem para você. Mas você tem que querer. Às vezes a gente quer tanta coisa de Deus, mas não você esforça. Temos que se esforçar para receber aquilo que é de Deus. Eu aprendi uma coisa, sabe? Deixa eu falar para você. Eu aprendi uma coisa com o Senhor. Não posso ser covarde. Você sabe o que significa covarde? Deixar de entregar, Sônia, aquilo que é de Deus para as pessoas. Deixar, sabe por quê? Porque com Deus o negócio é sério. O céu, o inferno. O céu não é isso que nós estamos vendo aí, não. O céu é onde Deus habita. Alguém pensa que quando fala no céu, é nós morar ali no espaço sideral. É não onde Deus habita, porque é alto. Na terra quem mora somos nós, os seres humanos. Mas um dia isso vai deixar de existir. Jesus deixou bem claro, isso um dia vai deixar de existir. Pode fazer lá, como meu amigo sabe dizer aqui, o punk, pode fazer. Mas a Bíblia diz que tudo isso aqui não vai ficar nada. Quando vai cair estrela, a lua, tudo vai ser transformado. Porque Jesus prometeu, Jesus levou as coisas a sério. Por isso ele disse: conhecereis a verdade. A verdade é muito forte, né? Onde a verdade chega, como é que diziam os antigos? Onde a verdade chega, a mentira não permanece, né? Chegou a verdade, a mentira. Jesus trouxe a verdade para esse mundo. Jesus foi morto pela verdade, pessoal. Então Jesus mostra aqui que quando você quer, você faz o quê? Vai à luta. Quando você quer, você vai em busca. Eu quero. Eu me lembro, eu jovem, aos 17 anos, me encontrei com Jesus, sabe? Aos 17 anos. Eu sou perfeito?
não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas eu quero dele. O pecado às vezes quer invadir a gente, sabe? Não fique pensando que o pecado é um negócio bom, é prazeroso na natureza, mas quer invadir, mas nós estamos lá dizendo, não entra aqui em mim, não entra. Quantos sonhos já tive querendo o mal entrar dentro de mim, eu dizendo não sonho, não. Mesmo assim é na vida real, ele quer entrar em nós, quer nos afastar de Deus, quer nos distanciar de Deus, mas nós temos que fechar o coração, porque ele entra pelo coração. E o que é o coração? É a tua mente. Ele entra, ele quer invadir, ele não pede licença. Jesus já diz assim, eu bato. Se você abrir, eu entro. Mas se você não abrir, como é que ele vai entrar? Ele tem que abrir. Ele diz que o nosso coração é a porta. Então veja, essas pessoas queriam milagre. Deus tem milagre para você. Como eu frisei, entenda isso, que é dinheiro. Quem é que não quer? O dinheiro nós compramos tudo, né? Quem é que não quer? Trabalhar, né? O jovem tem a maior oportunidade. Os meus, eles estudam, né? Eles estudam, os menores estudam. Tem a maior facilidade. O pai sai ralando. E eles estudando, eu digo para não afetar a mente de vocês do estudo. Agora se esforça, vai estudar. Estuda. Mas eu saio aí ralando noites e dias, né? Ralando na vida para manter ele já tudo, de tudo, pessoal, de tudo. Está entendendo? Porque quando eles chegar, eles têm o que é deles, através do trabalho, do estudo. O estudo é que te forma. E aí você, com aquilo que você foi formado, vai trazer o dinheiro, o trabalho vai trazer resultado. Então essas pessoas conquistaram o milagre porque elas queriam. E ela não se importou com quem estava gritando. A multidão estava aí, eles não se importaram. Ela não se, eu estou com vergonha e curvada para o templo. Ela não se importou com isso, não. Ela estava lá no templo, buscando o Senhor. E Jesus chegou e disse, seja livre. O Espírito manteve ela 18 anos, mas naquele dia Jesus, a palavra de Deus é forte. Você está recebendo o que é de Deus, então receba a mudança na sua vida. Fica de pé, por favor. O culto a reunião, ela é poucos minutos, pessoal. Não quero cansar vocês, tá bom? E que Deus fale mais ao coração. Sempre eu agradeço aqui o nosso amigo, irmão, que tem dado essa oportunidade de nós levar a palavra de Deus. O que vocês estão ouvindo aqui não é de Jeová, é de Deus. Desse Jeová carnal, é do Jeová eterno, não é nada meu. Então eu venho trazer. Então se você quer algo, Deus tem o que para vocês? Que me ouve, que me escuta, através desse aparelho, o milagre. Hoje Deus tem milagre para você. Se na sua vida é um milagre, que é uma vida nova, porque querer Deus é ter uma vida nova. Não é permanecer na mesma vida. Ele era cego, ele permaneceu cego. A mulher era curvada, ela permaneceu curvada. Deus traz vida nova para nós. Agora se dispõe a querer essa vida nova. E que Deus fala mais a você que através das redes sociais tem me acompanhado. E sempre agradecer ao Senhor. E que Deus fale mais. Dona Ana está chegando já. Chegou no finalzinho, Dona Ana. Mas todas as quarta-feiras estamos aqui.